Boa noite, né, aos irmãos, mais uma vez, aqueles que vão nos assistir ou que estão nos assistindo ao vivo, né, que Deus nos abençoe, nos guarde e a gente possa ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus, que por certo não voltará vazia. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, hoje pela manhã ali no Taquaral, eu tive a oportunidade de ministrar na vida dos amados ali. O título da mensagem é a restauração de uma vida. Lá no livro de João, capítulo 21, João capítulo 21, quando Jesus encontra Pedro e demais apóstolos, alguns apóstolos na beira do rio, eles estavam no mar da Galileia, eles estavam pescando, né? Eles estavam pescando e Jesus então aparece a ele. Diz assim, João capítulo 21, do verso 1 até o verso 10. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, que era o mar da Galileia. Foi assim, estando juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. E Pedro disse, vou pescar. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E eles lhe responderam, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do outro lado do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede a tal ponto da quantidade de peixe. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro ouvindo isso, vestiu a sua capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e pouco peixe. E Jesus disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Então Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 peixes grandes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse, venham comer. Amados, em certos momentos da nossa vida, a gente pensa em desistir. Não sei quantos aqui já pensaram em desistir. Alguns pensaram em desistir da família. Não quero mais viver com esse homem, não quero mais viver com essa mulher, e por isso eles se separam, inclusive dentro do arraial da igreja de Deus. Eles desistem por N motivos. Outros desistem do emprego. Estudam, conseguem arranjar um emprego, mas passam um tempo, 2 tempos, e chega um certo momento que eles desistem daquele emprego e vão à procura de outro. Outras pessoas desistiram da igreja. Você conhece alguém que caminhava com a gente? Tão bem, estava junto, estava na liderança da igreja e daqui a pouco não está mais, sumiu. Elas abandonam a igreja, elas abandonam o emprego, elas desistem da família e alguns desistem até de Deus, se tornam um ateu, não querem nada com Deus. Nesse período da pandemia teve um empresário que perdeu tudo, e ele disse que ele orou e Deus não respondeu a oração dele. Ele disse, então eu não quero mais nada com Deus, e ele se afastou de Deus, da igreja, porque ele disse, eu orei tanto na hora que eu precisava, Deus não me respondeu. E tem alguns que desistem até da vida. Você já ouviu falar de alguém que tirou a própria vida? Porque ele desistiu de viver, ele desistiu. E é interessante que esse texto aqui nos ensina algumas lições, porque a gente sabe que durante a nossa caminhada, o nosso dia a dia, às vezes nós machucamos as pessoas e muitas vezes as pessoas nos machucam.
E por causa desses atritos que causam essa machucadura, essas feridas, a gente desiste de caminhar com aquelas pessoas. Aquilo vai acumulando, e chega um certo momento que ele diz: basta, não aguento mais. O apóstolo Pedro, aqui no verso de número 3, ele faz uma afirmação: vou pescar. É interessante que essa expressão vou pescar, ele estava dizendo não somente que ele ia pescar um peixe, ele estava fazendo uma afirmação, conforme a Bíblia nos fala no seu original. Os estudiosos chegaram à conclusão que ele estava dizendo eu vou voltar a ser um pescador de homens, de peixes. Eu vou voltar à minha velha profissão. Eu vou abandonar, eu vou esquecer tudo aquilo que Jesus ensinou e eu vou viver da maneira que eu vivia antes de conhecê-lo. É isso que ele estava dizendo. Ele estava desistindo de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado a ele. É isso que ele estava dizendo. O coração dele estava machucado. Por certo, surgiram várias perguntas dentro do seu coração. E ele então, por não ter a resposta, ele diz: vou pescar. Agora, por que ele está dizendo isso? A primeira coisa que eu vejo aqui, dentro do coração dele existia um sentimento de culpa. Por que um sentimento de culpa? Se nós formos olhar os capítulos anteriores desse fato aqui, Jesus, numa das últimas reuniões com os seus discípulos, ele afirma que ele vai para Jerusalém, ele vai morrer, e ele faz uma afirmação para Jesus: jamais eu vou te negar. O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Jesus é preso, Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote, ali está sendo julgado, e Pedro está do lado de fora, estava fazendo frio, Pedro estava assim na fogueira assim e tal. Aí alguém olha para ele e fala assim: você é um seguidor dele? Ele falou: não. Daqui a pouco alguém vai e diz: você fala igual ele. Ele diz: não. E daqui a pouco tem a terceira pergunta: você é um seguidor dele? O que ele disse? Não, eu não conheço. E quando ele termina de falar, o galo canta. E Jesus olha para ele, não com um olhar de acusação, porque Jesus não veio para acusar ninguém, ele veio para salvar. Jesus olhou para ele e ele se lembrou da palavra, e ele sai dali, e o texto diz que ele chora amargamente. Ele chora amargamente. Mas o sentimento de culpa por ter negado a Jesus continuou na sua vida. Ele, por certo, ele tinha esquecido daquele compromisso que Jesus disse: vocês querem ser meu discípulo? Ame mais a mim, tenha um compromisso comigo, ame mais a mim do que os seus próprios pais, a sua vida. E ele diz assim: você quer ser meu discípulo? Carrega a sua cruz, morra. Ele não tinha morrido ainda, ele estava vivo para os seus sonhos, os seus desejos. E Jesus disse: você quer ser meu discípulo? Renuncie tudo aquilo que você possui. E ele não estava tão disposto assim a renunciar. Naquele momento ele estava com um sentimento de culpa profundo dentro do seu coração. Muitas vezes, amados, a gente passa por esse desafio. A gente erra com as pessoas que a gente ama. A gente se esquece daquilo que nos marca, e a gente começa então a machucar as pessoas e ser machucados na nossa caminhada. E quando a gente não trata isso,
disse certa vez alguém: o tempo não apaga o pecado. O salmista, no Salmo 132, o rei Davi, quando ele olha para si e vê o que ele fez, ele já tinha confessado, já tinha abandonado o seu pecado, ele tinha mandado matar um dos seus generais para ficar com a sua esposa, ele tinha adulterado, ele tinha cometido vários erros, e ele escreve no Salmo 132: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Enquanto ele não confessou o pecado, enquanto ele não abandonou o pecado, enquanto ele não abriu seu coração diante de Deus, existia uma acusação, um sentimento de culpa na sua vida. Ele estava realmente numa situação difícil e ele consegue, depois da confrontação que ele teve com o profeta Natan, ele teve a cura. Enquanto a gente não for curado, o sentimento de culpa fica batendo diante de nós. E por causa disso, amados, por causa desse sentimento de culpa, a gente não quer sentar perto da pessoa da qual nós machucamos ou nos machucaram. A gente não quer estar no mesmo ambiente. Se é no trabalho, a gente tem que ficar ali, é obrigado, a gente fica. Mas fora disso, a gente se afasta. Pedro, ao dizer vou pescar, ele estava dizendo: o meu coração está machucado. E é interessante que o texto diz que já era a terceira vez, segundo o verso 14, esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou. É interessante que Jesus olhou para ele e ele chorou amargamente, mas ele não falou nada. Ele ficou calado. Jesus ressuscita, aparece a ele uma vez, aparece duas vezes, mas Pedro não teve coragem de dizer para Jesus: Jesus, olha, eu neguei a ti, o Senhor sabe disso, o Senhor ouviu, o Senhor olhou para mim. Ele ficou calado. Mas nessa terceira vez que Jesus apareceu, Jesus sabia que precisava tratar o coração daquele homem. Porque o coração daquele homem estava doente, existia um sentimento de culpa e ele precisava ser curado. Como é que Jesus curou? Nós vamos ver mais adiante. Essa foi simples. Jesus fez 3 perguntas para ele: você me ama? Você me ama? Você me ama, Pedro? Não com uma acusação, mas por amor e com carinho, como uma palavra de restauração. Ele tinha sentimento de culpa por ter negado a Jesus. Em segundo lugar, ele diz vou pescar. Ele queria abandonar tudo, não somente pelo sentimento de culpa, pelo seu próprio erro, mas também porque ele estava desiludido. Como assim, pastor? Onde é que está aqui no texto aqui? Dentro do contexto, a gente vê isso. Qual era a visão de Pedro e dos demais discípulos, ou de todo o povo de Israel, com relação ao Messias que vinha? Era o Messias político. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 6, escute o que ele diz. Quando Jesus estava subindo aos céus, eles disseram para Jesus: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Eles estavam se referindo a um Jesus político, a um Jesus messiânico, não para salvar a alma, mas para salvar o povo de Israel do cativeiro romano, da opressão romana. Mas Jesus já tinha lido lá na sinagoga, lá em Nazaré, quando ele abriu o texto lá de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim para curar, para libertar, e eles para anunciar o ano da salvação. Então Jesus veio para salvar, Jesus veio para tirar o pecado. Jesus não veio para resolver o problema político, ele veio para resolver o problema espiritual do homem. O homem estava separado de Deus, e vem Jesus e tira o pecado do homem, para que o homem possa voltar a ter comunhão. A ter comunhão com Deus. Essa era a missão do Messias, essa é a missão de Jesus. Mas na cabeça dos discípulos, até mesmo que Jesus morreu, ensinou, ressuscitou e aparece a eles, e eles continuam dizendo: é esse momento. E Jesus diz: não, filho,
Não é isso, não entendeu ainda, não caiu a ficha. Pedro estava desiludido nesse aspecto, mas também estava desiludido porque o seu líder tinha morrido. Iam para os céus. E agora? O que nós vamos fazer da vida? Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer sem o líder? Nós precisamos entender se aquele homem estava com tudo aquilo que estava dentro da sua cabeça estava fervilhando. Amados, ele deixou o emprego, ele deixou a família, ele deixou os amigos, ele deixou o barco, deixou as redes e foi seguir a Jesus. E agora Jesus morre e vai para o céu, deixando ele sozinho, mesmo que Jesus tinha prometido que não ia deixá-lo sozinho. Não entrou na cabeça dele e no coração daquele homem. Quando ele diz vou pescar, ele diz assim: eu vou voltar ao que eu era antigamente. Essa semana eu fui numa oficina mecânica e lá eu perguntei para um rapaz, disse: por que vocês pintam o ferro aqui? Aí mostrei lá um elevador para levantar o carro. Por que pinta isso aqui? Ele disse: para proteger o ferro. Eu digo: mas por quê? O que vai aparecer? A ferrugem. Eu digo: o que é ferrugem? A deterioração do aparelho aqui. Eu falei: vou explicar para vocês. É encontrado na terra o ferro numa estrutura molecular chamada F2O4. Aí eles pegam esse ferro, levam para uma usina, esquentam ele, tiram as impurezas, mas também nesse processo de aquecer o ferro, ele perde uma molécula de oxigênio. Ao invés de ser F2O4, fica F2O3. Aí pega aquele ferro, faz bigorna, faz um monte de coisa com ele, faz portão, faz carro. Precisa pintar por quê? O que tem abundância aqui no nosso meio? Oxigênio. Aí esse F2O3, ele pode puxar um oxigênio e voltar F2O4, voltar à sua velha estrutura. Isso chama-se ferrugem, voltar às suas origens, o ferro voltando às suas origens natural. Vocês estão entendendo? Pedro, ele estava voltando às suas origens, quando ele disse: vou pescar. Ele tinha um sentimento de culpa, estava desiludido, e ele estava dizendo assim: eu vou fazer aquilo que eu quero, não vou mais fazer a vontade de Deus. Ele estava desiludido com Deus. E se nós formos olhar, muitas pessoas hoje estão desiludidas com Deus, porque Deus não respondeu a sua oração do jeito que ele queria. Estão desiludidos com a igreja não era aquilo que ele pensava ser. Eles estão desiludidos com o pastor, estão desiludidos com o pai, com a mãe, com o patrão, por esses motivos, e com isso se afastam. Esses dois sentimentos, quando acham lugar dentro do nosso coração, ele vai gerar duas coisas. E o que aconteceu aqui com Pedro? A perda da visão. Pedro, ele sabia que ele seria um pescador de homens. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 4, versos 19 e 20. Se você puder abrir. Deixa marcado João, nós vamos voltar para João. Jesus, ele está andando nesse mesmo mar, nessa mesma praia. Ele encontra a Pedro, João, Tiago, ele encontra vários pescadores. Ele diz assim: disse-lhe Jesus, disse para quem? Disse para Pedro e André. No verso 18 ele fala isso: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Notou? Jesus passa, olha para Pedro e
para André, seu irmão, depois para Tiago e João, e diz: vem e segue-me, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles entenderam, largaram tudo e seguiram a Jesus. Agora não era mais ser um pescador de peixe, agora era ser pescador de homens. Em outras palavras, agora não era mais fazer o natural, agora era viver no sobrenatural. Agora não era mais depender das suas forças, agora era depender exclusivamente de Deus. Era fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Para que as pessoas fossem salvas. Essa era a visão de Deus. Esse era o objetivo de Deus para a vida desse homem. E o que diz lá em João 21, verso 3? Ele diz: eu vou pescar. Em outras palavras, assim, os sonhos de Deus eu vou deixar de lado e eu vou voltar para os meus sonhos. O F2 ou 4 estava voltando. O velho homem, o velho sonhos estava voltando. Ele estava perdendo a visão, o sentimento de culpa e a desilusão nos leva a perder o foco, nos leva a perder os sonhos que Deus tem para nós e que Ele já revelou. Dentro de um casamento, quando o sentimento de culpa e a desilusão começa a ganhar espaço, qual vai ser o resultado? A perda da visão. Não vale a pena casar, não vale a pena viver junto. Se é no emprego, não vale a pena esse emprego. Se é na igreja, não vale a pena essa igreja. Vou procurar outro lugar. Só que não fica somente aí. Não fica somente dentro de nós. Vai influenciar pessoas. Quando ele diz aqui, vou pescar, eles disseram, eles quem? Tomé, Natanael, os dois filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e outros 2 discípulos. Esses homens disseram o quê? Nós vamos com você. Em outra palavra, ele influenciou aqueles homens a perderem o foco da visão que Deus também tinha revelado para eles. 3 anos de treinamento intensivo de Jesus, preparando aqueles homens para impactarem o mundo. Eles estavam dizendo: não vale a pena. Por causa de quê? Por causa da desilusão e a perda da visão de um homem que era um líder. Pedro era um líder, e ele estava dizendo, porque Jesus diz: olha, você tem uma responsabilidade, eu vou edificar a minha igreja na sua vida, você tem um papel importante na minha igreja. E agora ele, com aquela liderança que ele sabia que era nada na sua vida, ele estava influenciando outras pessoas. Você conhece alguém que está dentro do trabalho, está desiludido com o trabalho, e ele fica soltando aquelas palavrinhas amargas para os colegas de trabalho, para os outros? Já viu isso? Já viu alguém que sai da igreja e ele começa a influenciar aqueles que estão lá, dizendo: não vale a pena ser membro dessa igreja, porque dentro do seu coração não foi tratado. Aí não é somente a perda da visão, a perda do primeiro amor, mas também começa a influenciar negativamente outras pessoas. Como Jesus criticou os fariseus, eles não entravam no reino dos céus, também não deixavam ninguém entrar. Amados, você é um líder, você é uma líder. Como está o seu coração? O que tem trazido mágoas, ressentimentos, desilusões, desencontros, eles precisam ser tratados, porque se não for tratado, ele vai gerar alguma coisa. Pelo menos 2 coisas a gente vê aqui na vida de Pedro, que foi a perda da visão e influenciar outras pessoas. Agora, quando isso acontece, então é necessário, quando nós começamos a perder a visão e a influenciar pessoas negativamente, é necessário a gente ter 2 coisas.
Primeiro, a cura da alma. Como é que estava a alma de Pedro? Ele estava machucado. Ele tinha sido tratado? Não. Enquanto não houver a cura, existe a doença. Então é necessário que haja um milagre, ou então se tome um remédio, ou o próprio corpo reaja contra aquela doença que chegou ali e trate. E a doença da alma é uma das doenças terríveis. O salmista diz: enquanto eu me calei, meus ossos envelheceram. Muitas coisas na minha vida, amados, olha, ficou guardado durante anos após anos ali, fechado, camuflado, até o dia que Deus teve que romper aquilo ali. Não sei se você já teve alguma bolha por causa de ter queimado o seu dedo, a sua mão, e dói. Aí quando vem com uma agulha e fura, não. Eu tenho diabetes, né? E eu preciso de vez em quando medir a glicemia. E um dia faltou lá a agulhinha. Ela é rapidinha, né? Vai e volta. Aí fura, você tira um pouquinho de sangue. Aí eu não tinha, eu queria medir, aí eu vim com uma agulha de costura. Fui lá, esterilizei ela, olhei, tentei furar, não vai doer, eu vou enfiar muito esse negócio aqui. Eu não tive coragem. Assim também é quando a gente vai tratar a doença da nossa alma. A gente diz: não, isso aqui é imexível, isso aqui vai doer, isso aqui não pode. É como se aquela doença, aquela enfermidade está ali nos corroendo, nos matando, igual o bichinho do pé, né? Que vai aquela coceirinha, vai coçando e ele está comendo a pele. Mas você tem que chegar e vir com a agulha, vir tirar todo ele, depois esterilizar. Aí vem a cura. Vocês estão entendendo? Aquele homem precisava curar a sua alma. Para mim foi muito difícil perdoar o meu pai por muitas coisas que ele fez de errado comigo, com meus irmãos, com a minha mãe. Foi muito difícil, mas eu tive que perdoar, tive que tirar aquele peso que ano após ano estava dentro do meu coração, guardado. Eu era pastor, mas eu não perdoava o meu pai, até o dia que eu fui confrontado. Eu digo: eu preciso ser curado. Pedro, ele não tinha confessado, ele não tinha dialogado, ele não tinha ido até a presença de Jesus e pedido para Jesus: Jesus, olha, eu errei com o Senhor. Ele não tinha dito. A cura vem quando a gente é confrontado, quando a gente encara. E quando ele foi curado da alma, e ele foi curado quando Jesus fez aquelas perguntinhas para ele: você me ama? Você me ama, Pedro? Você me ama? 3 vezes. Ele possesso se lembrou lá das 3 negações de Jesus, que ele fez de Jesus. E ele disse: tu sabes que eu te amo. Jesus não o acusou, como Jesus também não acusou a mulher que foi pega em adultério. Jesus não acusou, disse: não te acuso, e os teus acusadores foram embora. Vai, não peques mais. Mas muitas vezes essa confrontação, essa cura da alma, ela não é só assim com palavras agradáveis. Se lembra de Davi, quando ele cometeu o pecado, ele estava escondendo o seu pecado, estava ali. Aí Natã vem e diante de todos os seus generais, diante de todas as pessoas que estavam naquele recinto, conta uma historinha, ele cai na historinha do profeta e diz: você é esse homem que você fez coisa que não devia fazer, você falou coisa, você mandou matar o general, você ficou com a esposa dele, diante de todas as pessoas. A confrontação não foi fácil para Davi, mas sabe o que ele diz? A atitude dele, ele se joga no chão e se arrepende e confessa o seu pecado. E ele faz algumas confissões no Salmo 51, diz: contra ti somente pequei. Ele vai dizer: não retire de mim teu espírito, Senhor, renova de mim a tua alegria. E ele vai dizendo que ele quer, ele confessa o pecado, ele pede para que Deus restaure a sua vida, e ele diz: então eu vou anunciar a tua salvação às outras pessoas.
uma pessoa curada, ele vai recuperar a visão. Se nós olharmos para o texto de Mateus, quando Jesus o chama, vem e segue-me. Olhe o que Jesus diz aqui no verso 19 de João 21. Quando Jesus então conversa com ele: pastorei minhas ovelhas, você me ama, e ele responde para Jesus que ele amava Jesus. Jesus disse isso para indicar que tipo de morte ao qual Pedro iria glorificar a Deus. Aí a palavra final que eu quero deixar aqui: e então lhe disse, segue-me. E mais adiante, quando no verso 22 respondeu Jesus: se eu quiser que por ele viva além do que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Você está entendendo que Jesus, ele está usando, quando ele chamou a Pedro, ele está dizendo as mesmas palavras assim: vem e segue-me, seja um pescador de homens, não um pescador de peixe. Recupere a sua visão. Quando Jesus chama Pedro, lá nos evangelhos, quando Jesus chama Pedro para ser um pescador de homens, ele tinha acabado de pescar e não tinha pescado nada. E quando Jesus usa o seu barco, ensina e diz: olha, vamos pescar. Ele diz: Jesus, não tem peixe, eu pesquei a noite toda, não deu nada, mas pela tua palavra eu vou lançar rede. Ele vai e lança a rede, e ele pesca uma grande quantidade de peixe. E aqui também, o que acontece? Eles não tinham pescado nada. Aí Jesus aparece e diz: vocês pescaram alguma coisa? Não. Ele diz: lance a rede do outro lado. E eles lançaram. E os peixes não eram piabinha não eram lambari não, eram peixes grandes. E a rede quase rompendo, mas não se rompeu. Sabe por quê? Porque bastou uma palavra de Jesus. E agora Deus estava restaurando a vida daquele homem. Estava dizendo: se lembra lá do início, quando eu te chamei? É isso aqui que eu quero que você faça. Ele entendeu isso. A visão dele foi recuperada depois da cura da sua alma. Porque se ele recuperasse a visão antes de ser curado, sabe o que ele ia fazer? Uma expressão que eu escutei há muito tempo atrás: uma pessoa ferida, fere. Você já viu aqueles animais que foram presos, estão com a perna presa numa corrente, e você vai tentar tirar ele vem e te agride? Tem que ter jeito para tirar. E quando a pessoa tira ele, vai lá, dá um jeito de segurar ele e tira e solta ele não agride a pessoa, ele vai embora, porque ele não está mais ferido, ele está livre. É isso que Jesus Cristo quer fazer conosco. Primeiro ele cuida da nossa alma, e quando ele cura da nossa alma, ele diz assim: a visão que você recebeu de Deus está voltando, vem e segue. E para o último lugar, amado de Deus, para que tudo isso acontecesse, foi necessário algumas coisas. Primeiro, uma confrontação. Pedro foi confrontado. Então ele não tinha confessado, mas ele foi confrontado. E nesse confrontar, que Jesus faz aquelas perguntas para ele: você me ama? Você me ama? Jesus estava confrontando, Jesus estava curando ele. Ele se deixou ser curado, ele se arrependeu. Quando ele diz: tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo, ele estava se arrependendo. Davi, quando ele foi confrontado, ele se arrependeu, ele confessou e se arrependeu do pecado. E em último lugar, ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão. Qual era a decisão? Voltar a pescar peixe ou voltar a pescar homens? Ele decidiu obedecer ao chamado de Deus. Jesus aparece a ele, conforta, dá orientação e diz: vão para Jerusalém e fique lá em Jerusalém até vocês receberem do alto o poder do Espírito. Sabe o que eles fizeram? Foram para Jerusalém. E aquele homem que estava a ponto de desistir e influenciar outras pessoas a desistir dos planos de Deus, Deus chama
trata o coração deles, restaura a sua alma, restaura a sua visão, e eles começam então a seguir a Jesus e obedecer a Jesus. E na primeira vez que ele abre a boca para pregar o Evangelho, 13 mil almas são salvas. Pessoas são curadas quando ele vai no templo, pessoas são curadas. Aonde ele passava, pessoas eram libertas, curadas, pessoas eram salvas. E ele prega o Evangelho, não era mais 3 mil, agora era 5 mil pessoas. Depois eles não contam mais, era uma grande multidão. De um homem que disse: vou desistir. Jesus aparece e confronta o seu coração e ministra na sua vida. E ele então é usado por Deus de uma maneira sobrenatural. Amados, Deus quer nos abençoar. Deus quer abençoar você. Como está a sua alma? Como está o seu coração? Deus quer restaurar não somente a sua visão para você trabalhar na obra de Deus, você servir para a igreja. Deus quer restaurar a sua alma, não somente o seu espírito, para que teu nome esteja escrito no livro da vida, mas que a sua alma seja curada. Você tem a alegria de olhar para a sua esposa e dizer para ela: eu te amo. Dizer para o irmão que está ao teu lado: eu te amo, não só com jargão, mas eu te amo. Dizer: Deus, eu te amo. Dizer para as pessoas: Deus te ama, e pregar as boas novas de salvação. Deus nos trouxe hoje aqui para anunciar essa palavra. Deus restaurou a vida daquele homem, e Deus quer restaurar a sua vida. E eu termino aqui dizendo para vocês que eu já pensei em desistir de ser pastor, desistir de ser membro da igreja. Uma vez eu falei: Deus, eu vou pregar essa mensagem, eu era seminarista, eu vou pregar essa mensagem e eu vou deixar até a Bíblia lá no púlpito e vou embora para casa, eu não quero mais nada do tipo, porque Deus não estava falando comigo. Aí, antes de eu fazer isso, alguém olhou para mim e disse: tem alguma coisa errada com você. Começou comigo e me ajudou, me amparou, foi a boca de Deus no meu coração. Aí eu, no domingo que eu fui pregar na igreja, eu preguei um sermão baseado no Salmo 51, e o sermão tinha a oração sincera de um crente em crise. Eu abri meu coração para Deus e disse: Deus, eu estou em crise, me ajuda. Ele disse: você está em crise? Eu quero te ajudar. E ele segurou pela minha mão direita, e me tirou daquele lamaçal e colocou os meus pés sobre uma rocha. Como o salmista disse isso, Deus fez isso comigo. Foi só uma vez, foram várias vezes. Eu vou desistir, não aguento mais. E Deus falou assim: mas eu não desisti, eu estou aqui. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você que vai ouvir essa mensagem, que está nos ouvindo. Deus não desistiu de você. Deus te ama. E Ele te chama para renovar, Ele te chama para te restaurar, para mudar a sua história cada dia mais. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para que Deus nos abençoe. Eu quero que você nesse momento converse com o Senhor. Converse com o Senhor dizendo: Deus, ministra no nosso coração. Deus, fala conosco, porque eu preciso de um milagre. Eu preciso da tua graça. Eu preciso do teu mover. Converse com Deus agora. Como está o seu coração? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar mais que tem te abençoado. Deus, muito obrigado, porque a tua palavra não voltará vazia. Ministra no nosso coração. Abençoa teus filhos aqui em Canoinhas. Abençoa a igreja. Abençoa nosso Deus, o pastor da igreja. Abençoa os membros da igreja, aqueles que aqui congregam, aqueles que estavam ouvindo. Oh Deus, em nome de Jesus, ministre no coração e que haja uma cura no coração de todos, e que haja alegria no coração dos teus filhos de estarem aqui presentes. Faz isso, ó Deus, para que o teu nome, e só o teu nome, seja engrandecido. Somos gratos pelo teu amor, em nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe.